Oi, gente! Boa tarde! Sejam muito bem-vindas à nossa terceira live de Esquenta para a Jornada Verdadeira Obediência. Eu sou a Andressa Belefusco e eu ajudo mães de crianças até 10 anos de idade a lidar com o comportamento dos filhos, educando crianças emocionalmente saudáveis. Sejam muito bem-vindas! A Gislaine está aqui comigo de novo. A Nath, o Antônio. Tudo bem, gente? Deixa eu só ligar aqui. Ai, hoje eu atrasei um pouquinho, porque era dia do cabelo maluco do meu filho. E aí ele queria um cabelo arrepiado e ele tá com um cabelo gigante. Enfim, deu tudo certo, mas atrasei 5 minutinhos. Bom, gente, hoje nós estamos na terceira live de Esquenta. Nosso bate-papo de hoje é sobre culpa materna. Deixa eu escrever aqui para ficar salvo para quem entrar depois. Culpa materna. Eu vou trazer alguns pontos para vocês, o quanto isso acaba influenciando na forma que a gente educa os nossos filhos, da onde vem essa culpa, porque não tem como nós falarmos sobre educação dos filhos sem falar sobre nós, tá? E vocês vão entender um pouquinho hoje. Gislaine, para vocês compartilharem a live, é só vocês clicarem em uma setinha que fica aparecendo, tá bom? Por favor, compartilhem com outras mães, com outras pessoas e até com os maridos, porque é muito importante eles saberem o que se passa, né, com a gente. E agora eu tô aqui... Ah, que bom que você conseguiu. Tô aqui pensando, né? Eu tava falando sobre isso com o Rodrigo semana passada, porque eu tô grávida, né? E aí eu tava explicando pra ele o que acontece no puerpério da mulher, o que pode acontecer, né? Como é que eu posso vir a ficar, como é que ele pode me ajudar. E isso é muito importante os maridos entenderem, né, os parceiros sobre tudo isso. Pra quem não sabe, eu me divorciei quando o Caio tinha 2 anos. E o que faltava era exatamente isso, era esse diálogo para que ele também pudesse, o meu ex, né, o pai do Caio, pudesse entrar nesse mundo materno e da paternidade, né, mas assim, estando junto comigo. E não é à toa que a gente vê tantos casais se divorciando logo nos primeiros 2 anos que a mulher vira mãe, né, e que tem um bebê na família, porque é uma mudança muito grande na nossa vida, né? Quando uma criança nasce, quando a gente vira mãe, a gente, não sei vocês, mas eu acreditava que muita coisa ia ser super intuitiva e não foi nada disso, mas na época eu já estava estudando sobre educação respeitosa, né, há um tempo, e aí eu mergulhei realmente no universo da maternidade, nas transformações da mulher. E, gente, é incrível como as mães sentem culpa. Conta aqui pra mim, escreve aí embaixo se você se sente culpada pelas ações que acontecem, pelas brigas que acontecem com as crianças, quando a criança tá triste. Escreve aqui pra mim, por não dar conta, tá? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, como lidar com essa culpa, tá bom? Eu até tava conversando também com a minha mentora, né, sobre isso. E falando pra ela que hoje em dia, graças a Deus, quando eu sinto culpa, eu vou lá, eu pego essa culpa e eu uso essa culpa de uma forma ativa na minha vida. E vocês vão entender um pouquinho, tá? Bom, vamos lá. Eu não sei vocês, mas muita gente fala assim, ah não, mas nasce uma mãe, nasce a culpa, né? A gente vive culpada mesmo, faz parte da maternidade. Realmente não dá tempo da mulher se arrumar, não dá tempo dela fazer nada, porque a gente vive cansada, enfia o coque no cabelo e vai todos os dias assim. Já ouviram isso, gente? Eu falo que é um clã de mulheres mães que são cansadas, que estão cansadas e que aceitaram essa condição na sua vida. E existe, tá? Se você rodar aqui na internet, você inclusive vai encontrar perfis de maternidade que trazem esse cansaço materno, gente, como se ele fosse
é isso que tem, ou você aceita ou você pira, né? E não é assim, né? Existe, ao mesmo tempo que existe esse clã de mães que estão ali, cansadas e reclamando de tudo, mas que continuam nessa situação, também existe aquele clã de mães em que tudo é perfeito. Ai, porque, né, a criança tá sempre perfeita, a casa tá sempre arrumada, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. E, gente, quem me acompanha aqui um pouquinho mais de tempo sabe que eu não acredito em nenhum dos dois, né? Nem nessa maternidade perfeita e nem nesse cansaço da maternidade que tem que ser assim, tá? Na minha concepção, é assim, se a gente olha para só um desses lados que são extremos, a gente nunca consegue, primeiro, lidar com os desafios. Provavelmente você vai ficar completamente invisível no seu papel da sua vida, você vai se perder ali nos seus papéis, tá? E muitas vezes você vai acabar cobrando do seu filho algo que não é real, aquela perfeição que não vai chegar nunca, tá? Então é assim, trazer esse tema, a importância de nós olharmos para a culpa que nós sentimos, é muito importante, porque a gente acaba projetando isso para os nossos filhos, tá? Então eu vou dar um exemplo. Se você hoje está se vendo, tá, em um ciclo repetitivo em que a maioria dos seus dias você se sente culpada, você se sente cansada, você tá irritada, tá assim, sobrecarregada, provavelmente a forma com que você está lidando com os desafios que a criança está trazendo, ela tá sendo mais reativa, você tá sem paciência com o seu filho, fica tudo arrastado, tá? E aí tá tudo assim e você acaba, gente, isso é uma zona de conforto que é desconfortável, é exatamente isso que acontece, você se acomoda naquilo. Em compensação, o outro lado em que tá ali buscando essa perfeição, né, talvez essa mãe que acredita nessa maternidade perfeita, ela se cobre excessivamente. Porque ela acredita que precisa ser tudo perfeito, que o filho precisa comer os melhores alimentos que tem ali para que ela possa se alimentar, precisa estar com as notas impecáveis na escola, que a criança precisa estar sempre impecável ali com a sua roupa, do jeitinho que ela sai na rua. E aí essa mãe, ou ela se coloca numa posição que ela se esquece, né? Então ela vai ali com o que dá, né? E ela não se coloca nessa relação com a importância que ela tem, ou ela também busca essa perfeição para ela mesma. E aí, gente, a relação de cobrança que você vai criando com a criança é muito grande. E, gente, as mães, elas fazem isso de uma forma completamente inconsciente. Por quê? Porque a mulher, desde que ela nasce, tá, gente? Se a gente olhar para a nossa sociedade, desde o momento que nós nascemos, a mulher, ela já ganha ali brinquedos que são de cuidado da casa, de bonequinha. Não é isso, gente, os brinquedos que a gente ganha? Eu ganhava muita boneca, eu nem gostava de brincar muito de boneca, né? Então é assim, desde pequenininha, desde uma menina nasce, ela já recebe esses brinquedos. Completamente diferente de um menino, né? Um menino não. Quantos meninos vocês conhecem, gente, que ganharam uma boneca, um bebê, para aprender a trocar e dar banho num bebê? É muito difícil ter isso, né? Então é assim, desde pequenininha, a gente já vai ali aprendendo que nós, mulheres, precisamos cuidar do outro. Que a gente precisa ter esse cuidado com a casa, esse cuidado com as crianças. E isso vai ficando tatuado na gente. E aí a gente cresce acreditando que nós somos obrigadas a fazer isso.
Vocês sabem que tem muita mulher, gente, que entra no Bússola Materna e o primeiro passo que a gente dá dentro da mentoria é entender o que é que você acredita sobre ser mãe. Porque, para mim, ser mãe pode ser completamente diferente do que é para vocês. E tem muita mulher, gente, que não queria ser mãe e é mãe. E a gente precisa aceitar isso e tá tudo bem, né? Só que a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa entender o que nós estamos sentindo para que a gente saiba lidar com as nossas próprias emoções, para não colocar isso para os nossos filhos. É nosso, não é deles, tá? Então é assim, nesse contexto, né, da nossa sociedade, a mulher, ela já cresce acreditando que ela precisa dar conta de tudo, que ela tem que ser mãe, e quando ela for mãe, ela precisa, é ela que é responsável por cuidar da casa, precisa ali tá tudo certinho, que ela é responsável por fazer tudo sozinha. E é lógico, né, gente, tem muita mulher que já deu um passo a mais, né, que já tá ali agindo de uma forma diferente. Porém, na grande maioria, as mulheres aprenderam que elas tinham que dar conta de tudo. E como que isso acontece, gente? Quando a gente é criança, a gente ouvia frases como: não, você precisa fazer isso porque você já tá grandinha. Ou, não, você não pode ficar brava com isso é bobeira. Então é assim, a gente, desde lá da infância, nós fomos aprendendo a não olhar para as nossas próprias necessidades. Quem me acompanha aqui um pouquinho mais de tempo sabe que eu sempre trago o exemplo de um iceberg, tá? Então imagina assim um iceberg. Isso funciona tanto para as crianças quanto para a gente, tá? Imagina um iceberg. Lá na pontinha, o que você vê são os comportamentos, tá? Então essa criança, ela faz birra, ela bate, ela morde, ela te responde. E lá embaixo tem as necessidades que precisam ser atendidas. Só que isso também existe para nós. Lá na ponta desse iceberg tem uma mulher que se cobra demais. Tem uma mulher que fica se sentindo culpada por fazer ou por não fazer. Ou se deixa de lado. Ou uma mulher que não liga muito para a maternidade, está totalmente focada no trabalho. Ou o oposto, uma mulher que larga tudo e pensa: eu vou viver só a minha maternidade nesse momento. E aí, às vezes ela está infeliz nessa situação, mas ela continua. Só que isso é o que a gente está vendo. E lá embaixo, no fundo desse iceberg, existem as necessidades de todo ser humano, que quando não são atendidas, fazem com que você tenha esse tipo de comportamento. E são exatamente nessas necessidades que nós precisamos olhar. Então, vou dar o meu exemplo, tá, gente? Eu trabalhei a minha vida inteira, mas muito. Eu sempre vivi para o trabalho. E o meu trabalho, na verdade, era uma fuga, tá? De todo o desamparo, dessa desconexão que eu tive na minha infância. Gente, quando eu falo isso, eu não tô culpando meus pais, né? Eles fizeram o melhor com o que eles tinham naquele momento. Mas hoje eu tenho consciência disso. E ok, quando eu engravidei, eu falava para mim: eu vou diminuir o meu ritmo porque eu quero estar perto do meu filho, sendo mãe. Sempre falei isso, né? E aí, o que aconteceu? Quando o meu filho nasceu, eu tava ainda completamente vinculada, conectada com as minhas questões do trabalho. Eu não conseguir sair daquele racional que a gente vive hoje em dia para entrar no meu lado emocional. E aí, quando essa mulher, que isso eu tô falando, gente, acontece com um monte de gente, tá? Quando essa mulher, ela não consegue criar essa conexão com o seu emocional, esse vínculo
que o bebê precisa, que a criança precisa, ele fica muito difícil de acontecer. E aí, exatamente por isso que muitas mulheres não conseguem amamentar. Muitas mulheres desejam voltar para o trabalho logo, que foi o meu caso. Eu não consegui amamentar. Eu fui conseguir depois de um mês só, em que eu já tinha colocado fórmula, e aí eu consegui amamentar assim entre trancos e barrancos. E aí, com um mês e meio, eu já não aguentava mais ficar dentro de casa. Eu precisava voltar. Só que esse vínculo eu fui criando aos pouquinhos, e como eu estudava sobre isso, isso foi me ajudando, né? Fazendo as formações. E aí eu fui me vinculando com o meu filho. Só que eu me vinculei nesse emocional que as crianças precisam de uma forma tão profunda que eu fiquei só na maternidade. E o que aconteceu? Aquela individualidade que todo mundo tem ficou perdida. Meu casamento foi pro saco, né? Não tinha mais vínculo com ele não entrou na relação. Então, assim, percebe que a forma como que nós lidamos com a maternidade tem tudo a ver com a forma que nós aprendemos a nos relacionar. Então, você ter um olhar verdadeiro, como se você fosse um personagem, estivesse assistindo a história de um personagem para sua vida, é o que te possibilita buscar formas diferentes de agir. Gente, é lógico, na época que tudo isso aconteceu, eu não tinha consciência disso, eu tenho hoje, né? Por quê? Porque eu tô há muito tempo em processo de terapia, já fiz toda a minha biografia ali, tô buscando entender a minha história, entender os meus gatilhos, eu continuo estudando, eu não paro, então assim, eu atendo as mães, eu vou ouvindo as histórias dela, agora eu trabalho com isso, então assim, as coisas vão mudando, né? Mas foi um processo. E aí, eu me lembro que a época em que eu voltei a trabalhar, ao mesmo tempo em que eu queria sair de casa para trabalhar, eu me sentia culpada. E olha só que coisa, não sei se isso acontece com vocês, mas a gente faz alguma coisa porque você quer e aí você se sente culpada. Por que a gente se sente culpada? Né? Da onde isso vem? Primeiro ponto, da nossa sociedade, do patriarcado que nós vivemos. E tem uma frase, gente, que ela eu guardo ela pra mim, que ela é assim: se tem alguém que está sobrecarregado ali no contexto familiar, alguma pessoa dessa aldeia, batata tá latindo. Então, se tem alguém que tá sobrecarregado, isso é sinal de que tem alguém que não tá fazendo a sua parte, tá? Guarda isso. Se você hoje se sente muito cansada, tem alguém que não tá fazendo a sua parte. E esse não fazer a sua parte, ele pode ser tanto porque a pessoa ela não tá conectada nesse núcleo familiar, ou porque você não tá abrindo espaço para isso, que foi o que aconteceu comigo. Eu não abria espaço para ninguém me ajudar, porque eu aprendi que era papel da mãe fazer tudo. Então eu fazia tudo, eu não aceitava ajuda. E aí, gente, um erro que eu cometia, nem tá aqui na minha pauta do que eu vou falar na live, mas é algo que eu fazia, era quando alguém ia me ajudar, eu criticava. Ai, não, mas não faz assim, faz assado. E aí a pessoa que tá ali tentando oferecer essa ajuda, ela vai se afastando, é lógico. Então observem se vocês estão fazendo isso, tá? Bom, então vamos lá. Essa culpa que a gente sente, ela vem sim. Um dos pontos é por causa do nosso contexto, da nossa sociedade, dessa ilusão de que a mulher precisa dar conta de tudo, que ela precisa fazer tudo sozinha, que ela precisa ser uma mãe perfeita, a ter uma casa perfeita, que a maternidade dela, ela tem valor quando seus filhos são perfeitos. E não tem nada a ver, nada, gente. Isso é visão do senso comum, tá? Bom,
O segundo ponto, gente, que faz com que a gente se sinta culpada é por conta de tudo que nós ouvimos lá na nossa infância. Tudo o que a gente escutou dos nossos pais fez com que a gente fosse formando a tudo aquilo que a gente acredita sobre nós mesmas, sobre o outro e sobre o ambiente. Tudo que a gente escutou. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quando você ia colocar comida para você tinha ali 7, 8 anos e aí você queria se servir, tá? E aí você ia lá, pegava a colher, colocava no arroz, colocava no prato. Quando você fazia isso, alguém virava e falava assim: ai, não, mas tá caindo. Ai, quem foi que deixou esse arroz caído na mesa? Você, como criança, provavelmente você já travava. Por quê? Nós crescemos ouvindo e sempre tendo adultos que estavam procurando culpados. Quem foi que errou? Quem foi o culpado por isso? Quem é que vai sofrer as consequências disso? E aí a gente cresce habituada a sentir culpa. A gente tá sempre procurando culpado por alguma coisa. Já perceberam isso? Se a luz ficou acesa, quem foi que deixou a luz acesa? E aí, gente, tem uma coisa que a educação respeitosa ela traz, que é, a gente não vai ficar procurando culpados, nós vamos procurar soluções. E isso, gente, é algo que vocês podem levar por toda a vida de vocês. Então, olha só, se eu estou me sentindo culpada por alguma escolha que eu fiz, eu não vou ficar martelando nessa culpa. Eu vou pensar, qual é a minha solução para isso? O que é que essa culpa está me dizendo sobre mim mesma? Será que eu estou agindo de uma forma que não está alinhada com os meus valores, com aquilo que eu acredito? Então, olha só, ao invés da gente ficar martelando nessa culpa que vem, eu pego essa culpa, eu analiso essa culpa. Por que eu tô sentindo isso? Da onde vem isso? Será que isso é um padrão meu? E aí eu vou fazer algo diferente. Eu vou agir, eu vou buscar a solução. Percebe que é completamente diferente? Tá? Então, já começa aí a pensar. A próxima vez... E assim, gente, a gente vai sentir culpa, tá? Diversas vezes. Mas essa culpa, ela pode diminuir a frequência dela. E você não viver nessa culpa. Então, por exemplo, se você é uma mãe que você tá se sentindo muito cansada na sua maternidade, se você acha que você não tá dando conta, e aí você acaba muitas vezes descontando nas crianças. Tá bom, eu tô assim. Esse é o meu estado atual. Aí o que eu vou fazer, eu vou traçar um plano de mudança. O que é que eu não quero mais fazer? Como é que eu posso fazer isso? E aí você vai ali traçando e vai devagarinho realizando essas mudanças. Percebe, gente, como é diferente? Você sai daquele clã de mães cansadas que reclamam de tudo para buscar uma solução. E você tem em mente que não vai ser perfeito, que não vai ser rápido, que você vai devagarinho e buscando mudanças e que vai estar bem longe da perfeição, tá bom? Bom, esse é o primeiro passo que vocês precisam fazer. Então, analisar esse estado atual que vocês estão, para que vocês possam traçar um plano para isso, tá? A segunda coisa, gente, é observar os movimentos familiares que acontecem dentro do seu núcleo familiar. Então, por exemplo, como eu contei, né, antigamente, o movimento que acontecia meu e que era eu que criava isso, era eu me dedicava ao meu filho e eu não aceitava ajuda. Quando ele vinha, eu dava um chega pra lá de alguma forma, criticando, arrumando outra coisa pra fazer, não pedindo ajuda. E ao mesmo tempo eu reclamava dessa falta que vinha do pai do meu filho.
Até que ele largou mão. E aí a gente foi fazendo assim, ó, cada um pro lado, tá? Bom, então é assim, analisem o estado atual e observem os movimentos familiares que vocês mesmas fazem. Um movimento que acontece com muita frequência, gente, é a mulher. É como se fosse assim, ó, imagina uma linha, tá? Aqui tem a mulher que tá ali no seu racional e o homem também. E o bebê tá aqui embaixo, totalmente no emocional, precisando de conexão com essa mãe, tá? E gente, eu sei que é dose ouvir isso, mas até os 6 meses de vida, o bebê, ele é completamente da mãe. Completamente da mãe. Ele começa a perceber que existe uma terceira pessoa lá com 6 meses. Aí é que ele percebe o pai, tá? Então, é assim, é mãe, né? E até os 7 primeiros anos de vida é mais da mãe do que do pai. Aí depois dos 7 aos 14, aí é do pai. Então, é assim, é nossa responsabilidade. E ok, tá? Então, é assim, o bebê tá aqui, precisando dessa conexão, do lado emocional, de uma doação emocional. Se essa mãe, ela tá muito conectada ali com o racional e o pai também, essa criança, ela fica ali meio que perdida. Ela não tem apoio, ela não tem conexão, ela vai ali dando um jeitinho de sobreviver. Se essa mãe, e aí seguem a vida, tá? O que acontece às vezes, então? O outro movimento familiar. Essa mãe, ela vai lá pro seu lado emocional junto com o seu filho e o seu pai, o pai dessa criança, ele continua ali no racional, no trabalho, só que esse pai, ele também precisa de nutrição, né, emocional. Dependendo da onde ele pega essa nutrição, então se ele vai pra bebida, vai pra balada, coisas assim, isso vai acontecer de uma distância muito grande. Agora, se esse pai, essa família tem uma rede de apoio que não é predadora, né, que realmente ajuda, esse pai, ele consegue se nutrir para que ele possa nutrir a mãe e a mãe nutrir a criança. Esse é o mundo perfeito, tá? Esse é o perfeito. Vai ter o perfeito, gente? Não, não vai. Então, o que a gente precisa fazer? É entender qual é esse movimento que nós estamos dentro da nossa família, para que a gente possa ir ajustando as situações para estar bem com nós mesmas e conseguir oferecer aquilo que a criança precisa. Então, gente, se vocês verem aqui, né, o que eu trago para vocês no meu conteúdo, eu nunca vou estar falando só do comportamento da criança, porque é um tripé essa relação, né? Para que a gente consiga educar com respeito, é um tripé. Então, eu tenho a mãe, que ela tá ali vivendo todos os seus momentos, as suas dores, a sua luz, a sua sombra, tudo que ela carregou por toda a sua vida. Eu tenho essa criança que precisa de um suporte, que ela ainda não tem maturidade para lidar com as suas próprias emoções sozinha, que ela tem diversos comportamentos que são ali, né, que são de criança. Tem essas duas pessoas que estão envolvidas e as duas precisam ser olhadas com respeito. E a partir dessas duas pessoas com a sua própria individualidade é que vai acontecer uma relação. E essa relação que precisa ser respeitosa. É nela que a gente vai reaprender a como se relacionar, para que as nossas dores, as nossas feridas, tudo isso não vá para a criança e ela seja bombardeada dos nossos padrões que vieram lá da infância, tá? Bom, então eu já falei, olhar o estado atual, olhar os movimentos familiares, e aí, gente, algo assim que vocês precisam observar muito no dia de vocês, pensar onde é que você drena a sua energia. Imagina assim, ó, essa aqui você amanhece, tá? E essa aqui é a sua garrafinha de energia. Ela tem uma quantidade limitada, tá? É só isso daqui. E você acorda com a sua garrafinha ali de energia bem cheia.
ela tá ali, ó, inteirinha. Você descansou, você tá bem, tá? Um dia comum. Aí, daqui a pouco, você fica ali se sentindo mal porque você não preparou o almoço. E aí, você vai ter que fazer tudo correndo. Aí, a sua energia já vai um pouquinho lá pra baixo. Daqui a pouco, o seu filho não quer ir tomar banho, ele não quer ir pra escola. E aí, a sua energia desce mais um pouquinho. Daqui a pouco, você dá um grito com ele, porque ele não quer fazer nada. E você tem horário. A energia desce mais um pouquinho. Gente, dependendo de como você conduz o seu dia, aí você se sente culpada por tudo que aconteceu. Não sobra energia. Ela tá sendo totalmente drenada pelos desafios, pelas coisas que você vive ali no seu dia. Agora, quando você tá nesse processo de viver uma maternidade consciente, você entende que essa energia ela é limitada, porém, durante esse dia em que os desafios vão acontecendo, você precisa encher um pouquinho essa garrafinha com coisas que vão nutrir a você mesma, atendendo o quê? O fundo do seu iceberg, as suas próprias necessidades. Entendendo que tem algumas atividades que você vai fazer no seu dia que vão te esgotar. E talvez essa atividade você possa pedir ajuda. Essa atividade você possa dizer, não, hoje eu não vou fazer isso, porque não é a minha prioridade. Entender, vou dar um exemplo para vocês, gente. A Jornada Verdadeira Obediência, que vai começar na segunda-feira, dia 16, é um evento que eu faço, sou eu que elaboro tudo que vai ser apresentado, né? As artes daqui do perfil, sou tudo eu que faço. Bom, eu que ponho ali a mão na massa para fazer tudo, tá? Essa jornada, ela estava programada para 1 mês atrás. Faz um tempão. E eu cheguei, inclusive, a divulgar a jornada. Mas aí eu parei e pensei, falei, gente, eu não vou dar conta. Aí eu já comecei a me sentir culpada. Eu falava, não, eu já tô vendo que eu vou ficar estressada, eu não vou conseguir me dedicar ao Caio, a tudo que ele precisa, eu vou ficar cansada, porque é super cansativo, é muito trabalho mesmo, eu tô grávida, não vou fazer. O que eu fiz? Adiei. Por quê? Eu me senti culpada com isso. Então eu parei, analisei meu estado atual, vi para onde eu estava disposta a drenar a minha energia naquele momento e agi. Por quê? Porque não era a minha prioridade. Então, a minha prioridade é estar disponível para o meu filho. É estar bem para entregar o meu trabalho da melhor forma possível. É atender as minhas alunas, atender as consultorias. Então, percebe que a gente precisa ter ali muito claro na nossa vida sobre os nossos valores, o que é prioridade pra gente. E aí, talvez você fale assim, Andressa, mas pra mim é muito difícil deixar, por exemplo, de limpar a casa. É muito difícil fazer isso. Aí a gente entra no outro ponto, né? Que é a gente olhar para a história, para que a gente possa reprogramar aquilo que a gente trouxe tatuado na gente lá da infância, naquilo que a gente ouviu. Onde é que essas dores estão mexendo? Porque isso é um gatilho para mim. Então percebe, gente, que a tal da culpa materna que todo mundo fala, ela é algo, sim, que tem tudo a ver com a nossa história, tem tudo a ver com a nossa sociedade. Porém, a gente tem a opção de pegar essa culpa e usar essa culpa de uma forma positiva na nossa vida, para ir realizando escolhas, tá? É lógico, gente, tem momentos que não tem como isso acontecer, né? Dependendo do momento de vida que você tá, você não vai ter como escolher, né? Tem que fazer e pronto. Mas tudo bem, então em um outro momento eu vou me permitir
realizar uma outra escolha. A nossa vida é feita de escolhas, tá? E eu sempre falo assim, que se a gente tá com a nossa mochila da culpa muito cheia, você vai ali, vai caminhando devagarinho, mas aos pouquinhos você precisa ir pegando esses tijolos e tirando eles, para que você possa ter uma vida mais leve, para que você possa aproveitar a maternidade. E isso não quer dizer que ela vai ser perfeita, muito menos sem desafios, tá bom? Eu separei aqui, gente, mais 4 alertas para vocês prestarem realmente atenção em como você tá fazendo, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, uma das coisas que vocês podem fazer para ir diminuindo essa carga é permitir que as crianças tenham mais poder e mais influência em tudo aquilo que vocês estão realizando no dia a dia. Então, por exemplo, ao invés de você ficar fazendo tudo para o seu filho, né, você vai ensinar ele como fazer. Você vai ensinar para ele como trocar de roupa. Você vai ensinar para ele como arrumar a cama. Por quê? Dessa forma, você não vai ficando tão sobrecarregada, tá? E essa criança, lógico, tá ajudando aí na autonomia dela. Ela tá entendendo que ela é importante. Ela tá vendo que quanto mais ela coopera, melhor as coisas ficam, tá? A segunda coisa é você ter um tempo em que você vai cuidar de você mesma, que você vai praticar o autocuidado. E o autocuidado, diferente do que muita gente acredita, ele não é algo que você precisa fazer de uma forma sozinha, não é algo solitário, tá? E não é egoísmo praticar autocuidado. Então, você dedicar ali um tempinho para fazer uma meditação, para se alongar, para fazer um exercício, para não fazer nada, isso é autocuidado, tá? E quanto mais a criança te vê fazendo isso, fazendo coisas que vão nutrir a você mesma, mais ela tá aprendendo que ela importa, né? Então, ela, poxa, se a minha mãe cuida dela mesma, eu também vou fazer isso. E é assim que ela vai aprendendo, tá? A terceira coisa, gente, é você evitar ao máximo realizar, agora o Dia das Crianças é perfeito, né? Realizar a compra de coisas supérfluas para suprir cuidar ali. Imagina assim, eu tô me sentindo culpada porque eu não fico com meu filho. E aí eu vou lá e compro um presente para ele. Querer comprar a criança, né? Então, assim, evitar a compra de produtos supérfluos para reduzir a sua própria culpa. Então, assim, isso é algo que prestem atenção se vocês fazem, né? Então, assim, aquele dia que você perdeu a paciência, você ainda não sabe como não explodir, e aí você se sente culpada com isso, aí você vai lá e deixa o seu filho ficar mais tempo no videogame porque ele queria. Ou você compra um presente pra ele. Gente, isso não reduz culpa, isso só camufla, tá? Então, cuidado com isso. E... eu coloquei 2 vezes. Gente, essas 3 dicas que eu tenho pra vocês, tá? Pra que vocês possam refletir o que é que vocês estão fazendo com a culpa materna, para que vocês possam lidar melhor com tudo isso e, assim, estar melhor para poder educar com respeito. Tá bom? Bom, gente, preciso encerrar a live porque eu tenho horário por aqui. Se você ainda não realizou sua inscrição na Jornada Verdadeira Obediência, se inscrevam. As aulas, mesmo que você tenha participado da jornada anterior, as aulas de agora, elas foram reformuladas, elas estão diferentes, tá? São 4 aulas, então tem aula na segunda, na quarta e na sexta. E aí no domingo tem uma live de encerramento com um sorteio para quem participar dessas 3 aulas. Para vocês participarem da jornada, vocês precisam realizar a inscrição. O link está na minha bio, é gratuito. E aí ao final da jornada eu vou abrir vaga para a mentoria Bússola Materna, que é a mentoria que eu ofereço para mulheres que desejam educar as crianças com respeito e oferecer educação emocional, tá? Para si mesma e também para as crianças, tá bom? Bom, gente, é isso. Muito obrigada por quem ficou aqui.
Eu sei que isso é um horário que muita gente tá ali fazendo um monte de coisa, né? Mas é isso. Amanhã, no feriado, a live vai acontecer às 9h30 da noite, tá? É tarde mesmo, porque é o horário que eu tenho certeza que a casa vai estar em silêncio aqui. E aí eu consigo encontrar com vocês. Já deu tempo de pôr todas as crianças para dormir, né, gente? 9h30 da noite. E aí a gente pode conversar. Deixa eu ver aqui o tema. Peraí. Amanhã a gente vai conversar sobre o caminho para ter filhos que te respeitam, tá bom? Então a gente vai falar bastante sobre conexão, sobre como ser uma líder na relação sem ser autoritária. Então, sem ficar mandando, sem ficar gritando. Esse é o nosso tema de amanhã, tá bom, gente? Um beijo. Se vocês ficarem com dúvidas sobre alguma coisa, pode me mandar, pode escrever que eu vou respondendo, tá? Um beijo, gente, e até amanhã.